Saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Oremos. Grande Deus, rendemos a Ti gratidão por esta oportunidade em podermos estar na Tua casa. E aqui viemos para ser nutridos pela Tua palavra. A continuação deste trabalho a cada um dos Teus filhos que trarão o ensino. Fala poderosamente aos nossos corações. Pai de bondade, estas bênçãos nós pedimos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, é com muita alegria em minha alma, um regozijo muito forte em meu coração, que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Por favor, queira tomar vossos assentos. Agradeço a Deus, ao pastor José Wellington, ao pastor Wellington Júnior, pela oportunidade a mim concedida. Abramos o livro do profeta Abacuque, por favor. Um versículo muito conhecido de todos nós, com algumas versões diferentes, algumas versões atualizadas, mas que todos vocês já conhecem. Por favor. Capítulo 3, lá no versículo 2. Livro do profeta Abacuque, por favor. Capítulo 3, versículo 2. Como eu disse, um versículo extremamente conhecido. Todos nós conhecemos esse versículo. Ele diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Essa é uma tradução muito bem revisada ou atualizada. A tradução mesorrodita diz: aviva, ó Senhor. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Foca bem nisso. Abacuque conhecia a fama de Jeová. Ele sabia descrever quando Jeová está virado, ou às vezes que Deus se irou. Ele conhecia muito bem. Bem, meus irmãos, eu já tive a oportunidade de falar isso para vocês. Nasci no lar evangélico, sou filho de pastor, que serviu a Assembleia de Deus no sul de Minas, ali com o pastor Lourenço há 19 anos, na cidade de Varginhas e aquelas cidades vizinhas. Eu já disse para vocês que o meu pai era muito rígido com a gente na questão do ensinamento bíblico. O papai é alemão, né? Nasceu em Colônia, na Alemanha, veio para o Brasil, veio presidir a Confissão Luterana no Estado do Espírito Santo. Ali foi alcançado pelo o genuíno evangélico, através da pregação de pastor Lourenço. E papai, então, aderiu ao movimento pentecostal. Papai, ele tinha uma coisa: papai nunca deu um tapa num filho. Papai não abria mão do filho ler a Bíblia, pastor Antônio. Eu me recordo que quando a gente era adolescente, fazia nossas artes, papai nos chamava e falava assim: filho, você vai entrar no meu quarto, você vai ler o livro de Romanos todo, resume em 2 horas, e quando eu voltar eu quero tudo certinho. Assim que papai tratava a gente, pastor. E a gente fazia aquelas artes de adolescente. Eu me lembro que uma vez a orientadora da escola reclamou que eu tinha batido num coleguinha, e a mamãe já sabia qual era a repreenda. A mamãe já sabia qual era o castigo. A mamãe tinha pena dos filhos, né? Um dia a mãe falou assim com meu pai: meu velho, deixa o nosso filho ler Abacuque hoje. A mamãe tinha misericórdia da gente. Você sabe o que é você ficar de joelho lendo a Bíblia, rapaz? Eu com 17 anos já tinha lido a Bíblia 2 vezes.
por imposição do meu pai. Quando eu cobri o rosto do meu pai, quando ele estava morto, eu disse: pai, reverendo, obrigado por tudo. Eu te vejo lá em cima. Realmente o livro do profeta Abacuque é um dos livros mais importantes da formação do cânon sagrado. Você não tenha dúvida. Chamado de profeta menor porque escreveu menos, mas esse moço teve uma importância na formação da Bíblia, porque nesses 3 capítulos do profeta Abacuque, ele faz 2 grandes questionamentos de forma de queixa. Forma de queixa. Ele recebe 2 respostas de Deus, quase que fulminantes, impactantes. E ele então faz uma grande oração. Quando a gente analisa esse livro, irmãos, ele só tem o que? 3 capítulos. No primeiro capítulo, Abacuque reclama. No segundo capítulo, Abacuque ora. E no terceiro capítulo, Abacuque adora. Por quê, pastor? Porque o primeiro pensamento de cada capítulo era assim. Quer ver uma coisa? No capítulo 1, mostra uma responsabilidade que era a fé trabalhando com um problema. Vocês vão saber que problema era esse. Problema gravíssimo. O segundo capítulo nos mostra uma visão com a fé, compreendendo uma solução. Tem que ter solução. Todo problema grave, todo problema tem que ter uma solução. E no capítulo 3, mostra uma oração que era a fé gloriando na certeza. Então analise comigo. O capítulo 1 tinha um grande problema. O capítulo 2 tinha uma grande visão. E o capítulo 3, uma grande oração. Interessante que no capítulo 1 deste livro do profeta Abacuque, e diga-se de passagem, parece até uma ironia, né? Porque Abacuque vem de uma etimologia babilônica. Interessante isso, né? Vem de uma etimologia babilônica, quer dizer, aquele que abraça o entendimento. Aquele que abraça o entendimento. E Abacuque tinha 2 vertentes na sua vocação. A primeira vocação de Abacuque é que ele era profeta. E a segunda vertente do seu ministério é porque ele era um levita. Ele usava muitos instrumentos de cordas na adoração ao templo. Você vai ver isso no final do livro dele. Interessante que logo no capítulo 1, o profeta fica perplexo, preocupado, impactado com o silêncio de Deus diante da proliferação de pecado, principalmente do rei Manassés. E dali ele literalmente grita a Deus, porque escuta, irmãos, é bom que você ouve essa introdução. Abacuque foi o profeta que mais questionou Deus. Mais questionou Deus. Ele só perde para o profeta que alcançou no maior nível de comunicação com Deus, que era Moisés. Mas Abacuque, ele confrontava Deus. Na cabeça de Abacuque, ele tinha que confrontar a relutância de Deus. Na mesma época, profetizou juntamente com ele Jeremias. Só que Jeremias ia ao campo pregando o arrependimento. Abacuque ficava dentro do templo questionando Jeová. Peraí, não é assim, Jeová. Não é dessa forma. O mais interessante, velho Napoleão. Digo velho em mensagem, viu? Eu era pequenininho, assim desse tamanho, já te via pregar. Não fica com essa cara, não. Você está me devendo aquele peixe lá. É? Mais importante em toda essa história é que Deus, pastor Wellington Júnior, tinha uma paciência aquele profeta, porque Deus ouvia os reclames dele. Deus puxava a cadeira e disse: senta aí. Eu estou parafraseando, senta aí, vamos conversar. Por que você está reclamando? Diga para mim, vai. Eu quero te ouvir, Abacuque. Abacuque sempre estava ali, questionando a relutância de Deus. E então ele começa a dar um grito.
E no meio de toda aquela crise, ele vai ouvir: o justo viverá pela sua fé. E essa palavra foi tão importante que o apóstolo Paulo, ele extrai na carta aos Gálatas, em 3:11, e em Romanos 1:17, as mesmas frases de Abacuque: o justo viverá da fé. A palavra foi tão importante quando Abacuque exclama: o justo viverá da fé, ouvindo Deus, que o próprio escritor aos Hebreus, ele extrai do livro do profeta Abacuque essa mesma frase: o justo viverá da fé. Agora ouça-me, por favor. Abacuque, ele começa a se desesperar. Por quê? Atenção, aí começa a grande preocupação. Porque era um tempo de apostasia, era um tempo de terrível sofrimento, era um tempo de paganismo, idolatria e sincretismo religioso de uma forma que nunca houve em Judá, no Reino do Sul. Era um tempo em que Deus havia anunciado, atenção irmãos, que usaria a pagã babilônica para punir o povo de Deus. Você sabe qual foi a maior preocupação do profeta Abacuque? Quando ele percebeu que Manassés, não sei qual foi o pior, Manassés ou Acabe. Ele já disse aqui que Manassés foi pior. Há literaturas dos pais da igreja, pastor Roberto, que Acabe foi o pior. Mas ele disse que é Manassés, eu fico com ele. Manassés foi um dos piores reis em Israel. Fez tudo o que era contrário a Deus. Ele paganizou, criou o sincretismo religioso, ele criou a adoração a Baal, a Milcom, a bosques de adoração. Ou seja, ele atrapalhou tudo o que Deus tinha determinado para ele. Manassés foi o avô de Josias. O filho de Manassés chamava Amon, que era pai de Josias. E Josias assumiu o trono com 8 anos. Aos 16 anos, Isaías promoveu a maior purificação. Mas escute aqui, olha para cá. Sabe por que Abacuque começou a preocupar? Olha bem. Por quê? Porque Deus, irmãos, isso é incrível. Deus armou a nação babilônica como um trem de guerra. Ou seja, se você analisar com cuidado, Deus, ele criou uma máquina de guerra para punir Israel. Foi Deus que criou. Agora, por que Deus criou? Por que Deus chamou um império fortíssimo, uma máquina de guerra, para punir Israel? Abacuque não conformava com aquilo. Falou: peraí, Deus, peraí. No capítulo 1, fica aqui em Abacuque comigo, fica. No capítulo 1, vem a primeira queixa de Abacuque. Quando Abacuque percebeu que Deus estava montando uma máquina de guerra para destruir Israel, por causa da rebeldia, os pecados de Manassés e também da nação, sabe o que Abacuque reclama? Olha o capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu me ouças? Olha o questionamento. Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação, Deus? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, Deus? Olha questionando. Capítulo 1. A destruição e a violência estão diante de mim, na luta e conflito por todos lados. Por isso a lei se enfraquece, ó Deus, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, assim a justiça, Deus, é pervertida. Por que o Senhor está criando uma nação inimiga para nos destruir? Olha como é que esse moço era questionador. Aí Deus vai só responder para ele: bom, você quer que eu te fale? Então puxa a cadeira, vamos conversar. Deus começa então a responder a primeira queixa de Abacuque no versículo 5. Olha as nações, Abacuque, contempla-nas, fique atônitos, pasme, porque nos dias de vocês farei algo que não creia, se não lhes fosse contado. Estou fazendo os babilônios, nação cruel, impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se das moradias que não lhes pertencem. Ou seja, sabe por que eu vou colocar na nação babilônica? Para atormentar vocês por causa do pecado.
Vocês desviaram totalmente dos meus desígnios. Eu vou criar isso. Agora, irmãos, escute isso, por favor. Abacuque, atenção, vai do desespero do capítulo 1 até a adoração do capítulo 3. Aí, ele começa a entender. Escute, eu saio dessa parte teológica, eu vou entrar para a parte prática dessa ministração. Abacuque começou a entender que o contexto moral e espiritual do seu tempo tinha ferido a santidade de Deus, com Manassés, com Amon, pai de Josias, e até com Jeoacás, e depois com Jeoaquim. Olha bem, aí Abacuque entendeu. E Abacuque foi contemporâneo, irmãos, de um dos reis que mais encantou o coração de Deus, que foi o rei Josias. Ele só governou por 30 anos, porque Josias, ele foi empossado aos 16 anos, aliás, desculpa, com 8 anos, com 16 anos, ele promoveu uma purificação em Israel. Mas Josias era neto de Manassés. Eu já disse, vou repetir, e Manassés foi o rei mais ímpio de toda a história de Judá. Bom, de repente Manassés morre, assume no lugar dele o seu filho chamado Amon, e o pior, Amon seguiu os passos do pai. Só não chegou a ser pior do que Manassés, porque o tempo não deu. Amon morre, assume no lugar dele o rei Josias. E esse rei Josias então promoveu um dos maiores avivamentos da história em Israel. Ele apagou tudo que o seu avô tinha feito, Manassés. Ele apagou tudo que Amon tinha feito em Israel. Então o que? Ele vai purificar Israel. Só que esse moço morreu aos 39 anos de uma morte prematura na batalha. Quem assumiu no lugar dele foi quem? Foi Jeoacás. Esse Jeoacás era um pau-mandado, segundo os mineiros. Palavra de mineiros. Ele foi deposto do cargo com 3 meses, porque Faraó Neco não queria mais aquele moço, e colocou no lugar dele Jeoaquim, que era filho de Josias. Bom, o que acontece? Só que agora, olha para mim. Olha para mim. A impiedade volta a reinar em Judá. Aí começa Judá pagar um tributo pesado à Síria. Bom, piorou. Manassés pecou. Amon seguiu os passos do pai Manassés. Josias purificou, trouxe um avivamento pela exposição da palavra e pela oração. 2 pêndulos do avivamento: oração e exposição da palavra. Não há avivamento sem oração e sem exposição da palavra. Depois ele morre, assume Joacás, que não deu tempo para fazer nada. Assume então Jeoaquim, o segundo filho de Josias, que estragou tudo. Aí Deus falou: basta, peraí, basta. Deus disse: sim, basta. Ô Abacuque, não adianta você questionar. Eu tolerei, eu estou colocando as minhas palavras, eu tolerei demais. Só há uma forma de purificar vocês: trazer a nação babilônica, uma máquina de guerra que tem os melhores exércitos. Eu quero que eles entrem aí e dominam vocês. E sabe o que aconteceu? Essa profecia de Abacuque aconteceu poucos anos antes da invasão do poder babilônico dentro de Judá com Nabucodonosor. A história todos nós conhecemos. 70 anos de cativeiro por causa da inconsequência de Manassés, de Amon, de Jeoacás e Joaquim. Agora ouça-me. Abacuque no capítulo 1 reclama. No capítulo 2 ele começa a entender Deus. Deus, eu sei, nada fica oculto diante dos seus olhos. Aí Abacuque começa a entender que a nação tinha que ser purificada. Quando Abacuque percebeu que não tinha jeito, sabe o que ele fez? Eu vou para o templo. É lá o meu lugar. Eu vou parar de questionar Deus. Eu vou parar de chamar a atenção de Deus. Eu vou para o templo. E lá no final do livro diz que ele chama os músicos e pega o seu instrumento de corda e canta na noite. Quando ele canta na noite, ele canta com uma unção, que ele começa a dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos.
no meio dos anos a notifica. Aí já estava preocupado, pastores, com a fama de Deus, porque Abacuque sabia pelos escritos que Deus não poupava uma nação em pecado. Então ele foi: eu conheço a tua fama, Deus. Eu conheço a tua fama, Deus. Mas por favor, tem misericórdia do reino de Judá. Senhor, quando o Senhor ficar irado, lembra de nós na tua ira, e que prevaleça a tua misericórdia. Senhor, não faça conosco o que o Senhor fez lá atrás. Ele estava cantando à noite. Você pode perceber que o capítulo 3 tem várias pausas, porque segundo os historiadores, aí uma versão erudita que ele fala que cantava o canto de Sigionote, uma palavra que veio do Império Persa, que dizia: eu canto, eu choro à noite, eu estou emocionado, Deus, mas por favor, nos poupe quando o Senhor colocar a tua mão de ira. Lembra de nós na misericórdia. A palavra misericórdia vem de duas preposições. Miser vem do latim miserável, córdia vem do grego cardia. Senhor, na hora de punir Israel, lembra-te que nós somos miseráveis e precisamos nos colocar dentro do teu coração. Aleluia. A história desse Abacuque me encanta em todos os aspectos. Mas tem uma coisa, sabe o que ele disse? Senhor, tu vai fazer isso? Vou sim. Mas tem uma coisa: o Senhor vai me ver na torre de vigia. Eu vou subir a torre, e lá eu vou clamar pelo meu povo. Eu aceito tua punição, mas eu não vou me calar. Eu vou subir a torre de vigia, e lá eu vou clamar pelo meu povo. Esse era o ministério. Atenção, eu saio dessa parte mais teológica e entro para aquilo que nós precisamos nos dias atuais. Ele disse, na versão mais erudita: aviva, Senhor, por favor, aviva. Aviva a tua obra no meio dos anos. Escute, eu quero agora chegar num ponto, irmãos, um ponto crucial. Vamos agora sair lá de Manassés, vamos sair de Josias, de Amon, de Jeocás, de Joaquim, vamos passar para os nossos dias. Vamos analisar essa mensagem num contexto atual. Atenção, uma igreja morta é uma ofensa, é um ultraje ao Evangelho de Cristo. Porque o avivamento é a vida ideal para o povo de Deus. A necessidade do avivamento sempre se fez sentir na igreja de Jesus Cristo. Mas pastor, o que é avivamento? Avivamento não é uma liturgia vazia e sem unção. Não há nada. Aí eu vou lembrar do meu amigo Hernando Dias Lopes. Ele disse: não há nada mais solene do que um cadáver. Não existe avivamento para um cadáver. O cadáver é muito solene, é muito fúnebre. Nós precisamos dar uma guinada de 360 graus em nossas vidas e dizer: Senhor, para de culto cheio de solenidade, pare de culto cheio de cadáver. Aleluia. Avivamento muda a liturgia do culto. Avivamento muda a liturgia do culto. Não uma liturgia que fica de pé diante de um avivamento bíblico e genuíno. Segundo lugar, o que não é avivamento? Avivamento não é um programa elaborado para a igreja não produz avivamento. Pastor Napoleão, nós somos produtores de quê? Nós somos produtores de muitas coisas, de rituais, de usos e costumes, mas não somos produtores de avivamento. O que nós podemos colocar é colocar o nosso barco e deixar, pastor Emanuel, que o vento do Espírito Santo toca o nosso barco. A igreja não produz avivamento. O que produz avivamento é a atuação do Espírito Santo.
Aleluia. Ontem aqui à noite, o nosso presidente, antes de passar a palavra, ele começou a falar de Atos capítulo 2. Sabe por quê? Porque o DNA do pastor José Wellington, o DNA dele é de um pregador, é de um pastor pentecostal que não aceita o que está acontecendo nos nossos dias mais. A igreja não é agência de avivamento. Terceiro lugar, o que não é avivamento? Escute bem isso aqui em nome de Jesus. Avivamento, irmãos, não são mudanças doutrinárias. Ledo, engano, aqueles que querem descartar e desprezar a doutrina em busca de um avivamento. Você não vai conseguir nunca. Você não consegue avivamento tirando a Bíblia do púlpito. Você não consegue ter avivamento esquecendo as doutrinas antigas. Não, senhores, não há avivamento quando você engaveta as velhas doutrinas que para você cheira naftalina. Não, senhores, são as velhas doutrinas que sustentam o avivamento da igreja do Senhor Jesus. Não mude se você quer avivamento. Não mude se você quer avivamento. Semana passada ouvi um pastor e disse: pastor Enilson, eu fui pregar numa igreja, Assembleia de Deus. Eu assustei porque a equipe de louvor levantou e todo mundo tem que levantar. Aquele tal de ministro de louvor, nunca vi isso no Novo Testamento. Aquele tal de ministro de louvor ocupou a igreja com 55 minutos de louvor e depois disse assim: por que vocês não falam em línguas? Porque no céu não tem pregação, no céu tem louvor. Eu digo, eu queria estar lá. Eu queria estar lá para dizer para aquele pregador que não existe avivamento quando você despreza a palavra. Josias alcançou um avivamento porque ele trouxe a Bíblia de volta. Josias alcançou o avivamento porque ele colocou a igreja para orar. Esdras alcançou avivamento porque ele traz a palavra de volta. Neemias alcançou avivamento porque ele traz a palavra de volta. Se você desprezar a doutrina, é dinamitar os alicerces da vida cristã. Desprezar a doutrina é querer levantar um edifício sem lançar fundamento. Avivamento sem Bíblia gera misticismo. Avivamento sem Bíblia gera fanatismo. Avivamento sem Bíblia gera histeria carnal. O avivamento não deve ser norteado por sonhos e visões. Avivamento deve ser norteado pela palavra de Deus. Meu Deus, eu fico imaginando por que esses pastores novos inventaram essas modas na igreja. Por quê? Por que mudar? Que geração maluca é essa? Que geração maluca é essa? Que quer mudar os desígnios de Deus? Qual foi o maior avivamento de Éfeso? Qual foi o maior avivamento de Éfeso, pastor Manuel, pastor Joel, pastor? Qual foi o maior avivamento de Atos 19? Eu ouvi palavra. Qual foi o maior avivamento da época de Pedro? Por quê? Analise comigo. Pedro, tá certo, você vai dizer que Pedro não tinha cultura, você vai dizer que as teologias petrinas não são iguais às teologias paulinas, que Pedro falava porca e vômito, Paulo falava oxalá e porquanto. Mas escute, Pedro não tinha recurso, eu sei disso. Mas Pedro, quando queria um avivamento, ele chama a nação em Atos 2 e fala: senta aí, me ouve aqui. Ele começa a falar em Atos 2, 22, varões, israelitas, escutai essas palavras. Se você ouvir o versículo 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ele vai terminar no 36. Você vai perceber que do versículo 22 ao 36 de Atos 2 só dá palavra. Palavra. Sem inovação. Sem inovação. Palavra.
Palavra. Pedro, está na hora de fazer o apelo. Faça, meu filho. Pedro, faça o apelo. Quem quer aceitar Jesus da palavra? Quase 3.000 almas. O avivamento oriundo pela palavra. Na história dos pais da igreja, aí eu cito Irineu, Policarpo, Eusébio de Cesareia, todos os pais da igreja, antes do concílio ecumênico de Nicéia, eles pregaram a palavra e houve grandes avivamentos. Quem não lembra do avivamento de Florença, doutor Roberto, com Savonarola? Já viu de contar a história de Savonarola, na Itália? Ele estudava tanta Bíblia, ele vivia, adormecia, lendo a Bíblia, que diz a história que em Florença, quando Savonarola abria a boca, era como se fosse um meteoro. Só lembrou bem, João Wes na Inglaterra, ao ponto da rainha falar com John Knox: eu não quero ver esse homem ajoelhado. Olha aqui, as pessoas falam assim, pastor Doelito, Martinho Lutero causou uma grande reforma. Eu pergunto para vocês, qual foi a inovação de Lutero? Nenhuma. Pastor Emanuel, o senhor que é estudante da Bíblia, qual foi a renovação de Lutero? Nenhuma. Sabe o que ele fez? Vou fazer o seguinte, vou trazer a palavra de volta. Eu vou tirar a palavra do latim. Eu vou tirar a palavra do latim, do grego erudito, e vou trazer a palavra para o alemão simples, e quero ver esse povo ler a Bíblia. Quando Lutero colocou a Bíblia na Alemanha, a Alemanha foi sacudida pelo poder do Evangelho e recebeu um dos maiores avivamentos. O berço do cristianismo recebeu o impacto da reforma de Lutero pela palavra. Não inventa moda não, meu irmão. Te dá oportunidade, não perca tempo, um segundo. Um segundo é muito caro para quem prega a palavra. Não fica contando historinha, não. Não conta história, prega a palavra, vive com a palavra, coma a palavra, leia a Bíblia, durma com a Bíblia. A palavra é a palavra, ela transforma. Aleluia! Glória a Deus! Fica contando histórias. Eu não admiro o pregador que usa um púlpito desse. Ele tem 1 hora, ele prega 20 minutos, se conta 40 minutos de história de vida. Eu não estou aqui para ouvir a história dele. Eu estou aqui para ouvir Bíblia. A história dele, pastor Doelito, já está registrada nos anais da história. Eu quero Bíblia, Bíblia. Eu quero ser alimentado, eu quero Bíblia. Ei, escute essa aqui. Escute essa aqui. Em tempos de avivamento, a Bíblia é arrancada do liberalismo e trazida de volta ao cristianismo. A Bíblia é tirada do baú e colocada de volta nos púlpitos. E quando a Bíblia volta aos púlpitos, ela age como espada que penetra, como fogo que queima e como martelo que despedaça. Aleluia! Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez deve ferir aqueles que gostam muito de organograma de igreja. A igreja não precisa de métodos humanos. A igreja precisa de homens com métodos. Nós precisamos, irmãos, pastor Doelito, Deus me deu essa palavra e eu quero transmitir. Nós estamos cheios de grandes palestrantes. Nós temos poucos pregadores. Palestrantes, nós temos para puxar com rodo. Nós temos poucos pregadores que têm compromisso com o legítimo avivamento.
Nós temos grandes pregadores, ou grandes palestrantes e pequenos pregadores. Há muita oratória e pouca unção. Há muito desempenho e pouco poder. Nós precisamos urgentemente, irmãos. Eu não estou falando pelo mistério do Belém. Esta noite, de madrugada, eu estava orando, preparando essa mensagem. Eu estava pensando assim, aquele norueguês, o senhor sabe muito bem disso, sou homem de administração, criou o famoso ISO 9000. O ISO 9000, quem é administrador sabe o que eu estou dizendo. O senhor sabe o que eu estou dizendo. O ISO 9000. Hoje estamos no ISO 9007. O que é ISO 9000? Você que é empresário. É a qualidade de produtos. Então, quando o produto tem um ISO 9000, ele é bom. Ele passou, pastor Wellington, por todos os testes. Eu fico pensando, irmão, pelo Brasil. Napoleão sabe disso. A gente viaja o Brasil. Mas eu desconheço, irmão, no Brasil, um ministério que tem o ISO 9000 como Belém. E quem tentar mudar o modelo lá no setor vai quebrar a cara. Porque a igreja não aceita mais. É uma questão sintomática. Olha o que aconteceu aqui perto, que eu não vou citar. O moço que fez com a nossa igreja, tirou até o teto. Está lá, a igreja de volta. E quem ficou já está com saudade de voltar. Sabe por quê? Onde não tem o ISO 9000 do Belém, a pessoa volta. Saudade de palavra. Saudade de legítimos avivamentos. Eu só fiz uma comparação com o ISO 9000. Qualidade. Nós queremos qualidade na pregação do Evangelho. E eu vou dizer uma coisa para vocês que parece que está batido, mas não está não. Hoje nós estamos sendo pisoteados na lama de um movimento chamado neopentecostalismo. Esse neopentecostalismo, ele tira do cenário batismo com o Espírito Santo, cura divina e renovação espiritual e substituiu por autoajuda. Auto-reconciliação. Qual é a outra? A teologia famigerada de 1807 do reverendo Quênio, da cidade de Pasadena, nos Estados Unidos, que chega para o Brasil na década de 80 e está aí fora. Hoje, o batismo com o Espírito Santo, a cura divina e a renovação espiritual, ela foi trocada por quê? Pela mensagem de autoajuda. Retirar o homem do fundo do poço somente. Mas, por favor, ligue seu aparelho de TV e me mostre um culto desse ali fora que tem culto de ensinamento. Que tem isso que nós estamos vivenciando aqui agora. Não existe avivamento sem palavra. Veja, o que não é avivamento, irmãos? Escute isso aqui. Não é uma ênfase carismática unilateral. O avivamento não é uma efervescência carismática. Uma igreja pode ter todos os dons espirituais sem estar avivada. Ei, pastor, mas como é que é isso aí? Eu vou repetir. Uma igreja pode ter todos os dons espirituais sem estar avivada. Porque avivamento não são dons espirituais. Avivamento é fruto do Espírito. E agora? Você tem fruto do Espírito, dons espirituais? Você pode não estar avivado aqui esta manhã, cheio de dons espirituais. Eu quero ver se você tem fruto do Espírito. Avivamento não é mudança litúrgica de vida. Muitos confundem, é aí que está. Atenção, irmãos. Muitos confundem avivamento, isso aqui é sério, com forma de culto. Com forma de culto. Com show gospel, com gelo seco, com luzes coloridas em cima do pregador. Coreografia de teatros, que a sensualidade é explícita. Ei, não precisamos de animadores de auditórios. Não precisamos do funk evangélico, do pagode evangélico, do samba evangélico, do rock evangélico. O pior que tudo isso é nome do gospel. Daqui a pouco até o inferno é gospel. Tudo é gospel. Isto não é avivamento, isso é modismo.
Atenção, não é mudança litúrgica, é mudança de vida. Muitos confundem avivamento com forma de culto. Isso não é avivamento. E para esses cantores, eu disse a um dos nossos setores, eu pude perceber isso. Não são todos, irmãos, não são todos, não quero generalizar. Você pode perceber que músico não gosta de carregar Bíblia. A partir de hoje, dá uma olhadinha nos músicos. O músico carrega o trompete, a flauta. Mas você pode ver que falta. Não, faz um teste. O músico não gosta de carregar a Bíblia. Só que quando eles cantam, eles querem que a gente fale em línguas. Quando eles cantam, pastor, eles querem que a gente fique renovado. Aí eu jogo Amós em cima deles, Amós 5:23, que fala assim: afasta de mim o som das suas canções, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Afasta de Jeová esse tipo de coisa na igreja. Eu só estou dizendo o que não é. Eu estou lendo Abacuque, né? Eu saí daquela parte teológica, quando ele vai para a torre de vigia e pede avivamento. Eu só estou falando o que não é avivamento. Agora, vocês querem ouvir o melhor, que todo mundo gosta de ouvir? Pastor, até agora o senhor falou o que não é. O senhor tem 9 minutos e 24 segundos. Fala o que é agora. Console o nosso coração. É só pauleira, pastor. Só pauleira até agora. Muda o tom, pastor. Massageei o nosso ego, pastor. Eu sei, já fui enquadrado, eu vou mudar. Não preciso só pregar mais não, eu vou mudar. Na minha igreja vai acabar com esse negócio de funk evangélico, pagode evangélico, esse negócio de luz, gelo seco. Isso é coisa do capeta. Isso é coisa do capeta. Não. Pastor, muda aí para nós, pastor. Não vai embora sem nos consolar. Então eu vou consolar vocês. Muda o tom, vai. O que é avivamento? Primeiro lugar, atenção. Primeiro lugar, o que é avivamento? É a presença simples do Espírito Santo nos cultos. Convido o Espírito Santo para fazer parte do culto. Segundo lugar, pastor, o que é avivamento? Aí que vem uma coisa linda que muitas vezes falta no nosso meio. Avivamento é o retorno da simplicidade. Ei, é o retorno da simplicidade. Esse moço aqui, o pastor Duélio, eu vou morrer falando isso, irmãos. Eu tive o privilégio de estar com ele em Uberlândia, na Escola Bíblica Nacional. Nunca esqueço disso. Eu já falei isso para ele umas 2 vezes, já falei isso aqui umas 5 vezes. O pastor Duélio um dia falou assim, pastor Napoleão, que muitas vezes a pessoa sobe em cima de uma folha de papel ofício e já acha que está sentado no alto e sublime trono. Eu sou o cara. Esse cara sou eu. Não conversa com ninguém. Muitas vezes fazem crítica que o senhor fez. Avivamento é o retorno da simplicidade do Evangelho. Avivamento é o fogo ardendo no altar e não se apagar. Avivamento é a sarça queimando no Horebe. Avivamento, atenção, aí vem o que Abacuque pediu. Avivamento é o machado de volta no cabo. Sabe que tipo de avivamento é aquele, pastor Joel? Abacuque nunca pediu um avivamento para falar em línguas. Abacuque nunca pediu um avivamento para ser batizado com o Espírito Santo. O avivamento do Abacuque era para arrependimento de pecado. Ei, avivamento é o machado de volta ao cabo. Não adianta você bater. Não adianta você bater se você já perdeu o machado, ó, há muito tempo. Você é uma figura decorativa. Não acontece nada no seu ministério. Não há novidade no seu ministério. Tudo dá errado no seu ministério. Sabe por quê? Porque você está batendo sem o machado. Hoje, pede a Deus para trazer o machado de volta. Acopla o machado. O seu ministério vai ser o melhor.
Você não vai contentar com medalha de bronze nem de prata, você quer a de ouro. Sabe por quê? Porque agora você tem um machado de volta ao cabo. O que é avivamento, pastor, é descer a casa do oleiro. O que é avivamento, pastor, é ouvir o som como de um vento veemente e impetuoso. Batismo com o Espírito Santo não pode ser novidade. Esta nova geração não sabe o que é isso. Essa nova geração não sabe o que é isso. Jesus batiza 1, 2, 3. Ele corre para o mensageiro da paz e fala assim: Jesus derramou um avivamento. Batizou com 3. Deus não contenta com 3. Avivamento é sempre ouvir o som, como um som veemente, impetuoso. O avivamento é o mover do Espírito Santo. O avivamento é uma série de novos começos. O avivamento é o retorno da santidade. É uma palavra em desuso, né? Vocês perceberam isso? Que é uma palavra em desuso. Desuso, eu vou repetir essa palavra. A santidade está em desuso. Saiu do nosso vocabulário. Não existe avivamento quando a pessoa está em pecado. Não há possibilidade nenhuma. Nunca houve, não haverá. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, ponto e vírgula. Vosso espírito, vossa alma, vosso corpo sejam completamente conservados, irrepreensíveis para a vida do Senhor. Isto é avivamento. Não há avivamento quando o pastor, quando o dirigente está em pecado. Não há avivamento. Há uma barreira de aço entre o Espírito Santo e a sua vida. Quando há avivamento é porque há arrependimento de pecado. Quando há avivamento há lágrimas. Quando há avivamento há confissão de pecado. E pecado não confessado é um segredo que você guarda com o diabo. O que é avivamento? É o mover da unidade na igreja. Sabe o que é isso? Unidade. Eu não estou falando de união, irmãos. Por favor. Qual a diferença, pastor, de união com unidade? Se você amarrar o rabo de um cachorro no rabo de um gato, você vai ter união, mas não vai ter unidade. Se você pegar as mãos de Esaú e entrelaçar com as mãos de Jacó, tu terás união, mas não terás unidade. Só tem avivamento quando você usa aquela palavra do latim, companhias, companheiros, sem puxar o tapete de ninguém, sem falar mal da vida de ninguém, sem trazer abaixo assinado, sem usar as redes sociais para malhar o ministério da igreja. Não, isto é avivamento. Não existe avivamento dessa forma. O avivamento vem quando tem unidade da igreja, a unidade, ainda que há divergências, mas a unidade da perfeição. Aí Jesus opera, aí o avivamento vem, porque é a unidade. Eu estou terminando, 2 minutos e 33 segundos. A unidade, o avivamento é o quê? É a erupção de Deus na história. Ei, escute essa aqui, guarde isso aí agora. Guarde isso aí no cantinho da sua memória e no seu coração. Avivamento é arrancar a igreja dos escombros da religiosidade fria e morta e transformar em uma agência que agrega a presença constante do Espírito Santo. Eu fecho a minha Bíblia e volto lá em Abacuque. Qual foi o segredo de Abacuque? Ele vai orar. Na tribulação do capítulo 1, no desespero do capítulo 2, no capítulo 3 ele dobra o joelho. Não existe avivamento sem a oração. Ei, eu deixo isso aqui com você. Escute bem. No capítulo 6 e 5 de Mateus, existe um princípio ensinado por Jesus em relação à oração. Jesus diz assim, atenção, e quando vocês orarem, olha o verbo, e quando vocês orarem, isso é suficiente. Ele não disse se você orar, mas quando orarem. Ele está falando para os discípulos, quando vocês forem fazer isso, eu quero que façam isto. É natural que façam isso.
vocês farão isso. Em outras palavras, a oração de acordo com Cristo não é uma escolha. A oração não é uma opção. A oração é um dever. Se você quer uma vida de avivamento no seu ministério, na sua igreja, ore. Que Deus em Cristo abençoe essa igreja. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus amados, agradecemos a Deus pela palavra que acabamos de ouvir. E o que sustenta, na verdade, a igreja é